Olá, eu sou a pastora Thelma da Igreja Metodista e quero te fazer um convite para acompanhar aqui a nova série de estudos bíblicos desse canal, a Parábolas de Jesus. Antes de qualquer coisa, preciso conversar com você para que nós possamos compreender o que é uma parábola. Parábola é um gênero literário que tem por intenção instruir alguém acerca de algum valor, de algum princípio. Por isso, de forma muito simples e objetiva, a parábola conta uma história verdadeira ou fictícia com personagens humanos acerca de situações do seu próprio dia a dia, facilitando assim o aprendizado de lições, princípios, valores que estão muito além da nossa compreensão. Em Mateus 13, versículos 34 e 35, Jesus diz o seguinte: usarei parábolas quando falar com esse povo e explicarei coisas desconhecidas desde a criação do mundo. Isso nos ajuda a compreender que Jesus desejava ensinar difíceis lições para os seus seguidores, porém de forma clara e objetiva. E é sobre essas parábolas que nós vamos conversar. Jesus utilizava muito esse recurso de linguagem para facilitar a compreensão dos seus seguidores. Era gente simples, gente humilde, gente do campo muitas vezes, gente ligada ao cultivo da agricultura, gente ligada ao cuidado com rebanhos. Eram pessoas de forma geral assim muito simples e que precisavam de orientação acerca da forma como se deve viver nesse mundo lindo de Deus. Mas essas pessoas precisavam compreender esses princípios, esses valores do reino de Deus de forma também muito simples, de forma que pudessem aplicar no seu dia a dia realmente os valores do reino de Deus. Então Jesus aborda os seus seguidores, os seus ouvintes, de acordo com a sua própria realidade. Provavelmente Jesus contou para muitos agricultores a parábola do joio e do trigo, a parábola do semeador, a parábola do grão de mostarda, porque eles conheciam realmente o que era lidar com a terra, com as sementes, né? Lidar com as ervas daninhas. Eles sabiam o que era isso. Provavelmente Jesus tenha contado para alguns pastores de ovelhas, para algumas pessoas que lidavam com pequenos rebanhos, a parábola da centésima ovelha. Eles conheciam bem o que era essa realidade, né, de uma ovelha que está perdida. Provavelmente ele tenha contado também para religiosos a parábola do bom samaritano, a parábola do credor. Então essas parábolas tinham a ver com o dia a dia dos seus ouvintes. Isso facilitava a compreensão e facilitava também a aplicação desses princípios na caminhada cristã dessas pessoas. Hoje nós vamos conversar então sobre a parábola do construtor. E ela se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 14, nos versículos de 28 a 30. Antes de nós lermos o texto bíblico, nós vamos compreender um pouco mais sobre qual é o contexto dessa parábola. Jesus está entre uma multidão de seguidores, são homens, mulheres, crianças, gente de todos os lugares, gente de todas as idades, que seguem a Jesus. Muitos deles estavam realmente passando por um sincero processo de conversão. Muitos deles queriam realmente entender, compreender como eles deveriam se portar depois de terem conhecido a Jesus e estarem passando por esse processo de transformação nas suas vidas. Mas muitos também eram apenas aproveitadores. Queriam se aproveitar dos possíveis benefícios que Jesus podia trazer para eles, como comida, como curas, milagres e tantos outros feitos sobrenaturais que Jesus dispunha para as pessoas que estavam ao seu redor por pura compaixão, misericórdia e graça divinas. Mas essas pessoas que estavam interessadas nos benefícios
que a aproximação com Jesus podia trazer para eles, não estavam preparadas para seguir a Jesus a qualquer custo. Não estavam preparadas para seguir a Jesus quando chegassem os problemas. E Jesus sabia que os problemas chegariam porque ele enfrentaria muitos inimigos no seu caminho. Jesus então precisava advertir os seus seguidores, os seus ouvintes, para que eles realmente permanecessem se estivessem de fato dispostos a pagar qualquer preço por ele. Então Jesus está diante de uma grande multidão que o acompanha, que o segue e precisa orientá-los acerca de que eles não se enganassem quanto a seguir a Jesus. Ele inicia dizendo algo muito difícil de ser compreendido e de ser aceito, né? E depois ele entra na parábola em si. Nós vamos entender então que para compreender o significado da parábola do construtor, é preciso ler alguns versículos anteriores ao 28 e alguns posteriores ao 30, porque esse contexto é que dá para nós o significado da parábola do construtor. Eu passo então a ler para vocês Lucas 14, de 25 a 33. Grandes multidões acompanhavam Jesus. E ele, voltando-se, lhes disse: Se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama ao seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, seus irmãos, suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem meios para concluir? Para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que a virem zombem dele dizendo: esse homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele em 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Esse, então, é o contexto da parábola do construtor. E os versículos de 28 a 30 constituem a parábola em si. Mas qual é o ensinamento dessa parábola? Qual é a lição, o princípio, o valor que ela quer transmitir aos ouvintes? Seguir Jesus é uma decisão pessoal, intencional e que exige desprendimento. São 3 valores que são aqui passados para os ouvintes de Jesus naquela ocasião por meio dessa simples parábola. É uma decisão pessoal porque não pode ser tomada por terceiros, nem ser herdada de alguém. O meu cônjuge não pode decidir seguir a Cristo em meu lugar. Os meus pais não podem me dar como herança seguir a Jesus. Eu não posso definir para os meus filhos, decidir por meus filhos se eles seguirão a Jesus. É lógico que, como seguidora de Jesus, eu sou uma grande influenciadora para que outras pessoas também venham a seguir a Jesus. Todo seguidor, seguidora de Jesus é um influenciador em potencial. Mas isso não nos dá o direito ou não nos dá condição de tomar a decisão por terceiros, de tomar a decisão de seguir a Cristo por terceiros. Como Senhor e Salvador da minha vida, eu preciso tomar a minha própria decisão de dizer realmente: Jesus vai exercer senhorio sobre a minha vida. Em segundo lugar, Jesus também quer evidenciar aqui que nada nem ninguém pode ser mais amado do que ele mesmo. Algumas traduções bíblicas trazem o versículo 26 da seguinte forma:
se alguém vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe. Outras traduções dizem, se alguém vem a mim e não aborrece seu pai e sua mãe. E a versão que eu li diz, se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama seu pai ou sua mãe. Ambas as versões estão todas corretas. O verbo em grego que Jesus utiliza aqui é missel. Missel significa odiar, aborrecer, detestar. É de fato essa palavra literalmente que Jesus usa. A última versão, que foi a que eu li, já traz aqui uma interpretação do que significa odiar o seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã, seu cônjuge, seus filhos. Significa que se você os ama mais do que ama a Jesus, você está no caminho errado. Se você ama a Jesus acima de toda e qualquer pessoa, inclusive acima de você mesmo, então você está no caminho correto. Jesus quer mostrar para os seus discípulos que essa é uma decisão intencional e que eles devem intencionalmente amá-lo mais do que amam aqueles que deveriam ser muito amados. Seu pai, sua mãe, seu cônjuge, seus filhos, seu irmão, sua irmã, todas as demais pessoas, inclusive a si mesmo. Essa tem que ser uma decisão intencional e por isso ela está completamente atrelada à primeira, que é a decisão pessoal por Jesus Cristo. Se você não toma a sua decisão pessoal, como você terá intencionalmente a decisão de seguir? Em terceiro lugar, e aqui encerrando esse princípio que a parábola quer demonstrar, é que Jesus mostra para os seus seguidores que para segui-lo é preciso carregar a sua própria cruz. Assim como os versículos 27 e 33 dizem. E que carregar a sua própria cruz significa abnegação, desprendimento, renúncia, assim como Cristo fez na cruz do Calvário por mim e por você, quando ele enfrentou a cruz imerecidamente, para que toda a humanidade tivesse acesso à salvação. Da mesma forma, os seguidores e seguidoras de Jesus, seus discípulos e discípulas, devem também ter todo o desprendimento, renunciar a todas as circunstâncias, a todas as pessoas ou qualquer benefício que possa ter na sua vida cristã, em virtude de aceitar a Jesus Cristo, a sua graça e a sua salvação. Seguir a Jesus, então, é um desafio muito grande e necessita, então, de uma boa compreensão de como será esse caminhar. É lógico que nós não sabemos o que vem no dia de amanhã, né? O que está por vir no dia de amanhã. Mas seguir a Jesus, nós sabemos que é um caminho que exige renúncia todos os dias. Exige renúncia da minha vontade para poder obedecer à vontade de Deus. Exige renúncia dos meus desejos, dos meus planos, dos meus sonhos, para alinhá-los com a vontade, o plano, o sonho de Deus, quando ambos não estão conciliando. Exige um desprendimento muito grande para que a gente não fique atrelado às pessoas, nem aos bens materiais, de forma que a gente não consiga livremente aceitar um novo direcionamento de Deus para a nossa vida, um novo desafio missionário, uma caminhada diferente para que você possa aceitar e compreender que Jesus está abrindo outras portas para você. Então exige mesmo uma grande renúncia, desprendimento, grande abnegação. Para isso, Jesus então utiliza a parábola do construtor, dizendo o seguinte: pare,
Sente e analise a minha proposta. A minha proposta é a seguinte: você vai viver me amando acima de toda e qualquer pessoa, de todo e qualquer bem que você tenha, de toda e qualquer situação. Você vai me seguir compreendendo que, independente do que aconteça na sua vida ou de quem esteja ao seu lado, eu sou o Senhor da sua vida. Ele quer então dizer para os seus seguidores que assim como o construtor se senta, faz os seus cálculos, vê quanto vai custar a obra e só inicia a construção depois que ele tem condições de tocá-la até o fim para não ser ridicularizado, assim também devem ser os seus seguidores e seguidoras. Devem sentar-se, pensar direitinho na proposta de Jesus, afinal de contas, não dá para se arrepender no meio do caminho. É um caminho que a gente intencionalmente decide, toma ali a sua decisão para seguir a Jesus para o restante da vida. E assim nós seguimos cientes de que mesmo enfrentando lutas, mesmo enfrentando aflições, nós temos o bom Jesus conosco e sabemos que vamos carregar essa cruz não sozinhos, mas que Ele está conosco. Essa é a parábola do construtor. Eu desejo a você uma boa condição para aderi-la, né, no seu pensamento, no seu dia a dia, né, colocá-la em prática no seu dia a dia. E eu espero que você tenha aprendido bastante com essa parábola. Na semana que vem, nós teremos mais uma parábola de Jesus. Deus te abençoe.